Olá, meus amigos e minhas amigas, não é? Estou com o maior prazer que estou aqui hoje, não é? Para trabalhar nesse programa Prova Final. Programa que é fruto da rede LFG com a nossa TV Justiça. Meu nome é Fábio Mena, sou professor de Processo Civil e hoje trataremos de um tema muito importante. Você sabe que o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, trataremos do tema do dia. Você quer saber qual é o tema do dia? Apelação e agravo. É importante? Claro, é fundamental. E qual será o nosso enfoque? O nosso enfoque será a análise desses recursos frente à reforma do Código de Processo Civil. Imperdível. No segundo bloco, as dúvidas dos nossos alunos. Pergunte ao professor. E no terceiro bloco, fiz questão de separar aqui 2 testes. 2 testes que já caíram no exame de ordem e que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua preparação. Portanto, não saia, aguarde. Daqui a pouquinho daremos início ao tema do dia. Então agora, você que aguardou, não pode sair daí de jeito nenhum. Vamos dar início ao nosso tema do dia. Vamos falar então, primeiramente, do recurso de apelação. Depois, agravo. Muito bem, quando falamos de recurso de apelação, a primeira coisa que nós devemos imaginar é o seu cabimento. Vocês sabem, é claro, mas não custa reforçar. A apelação é um recurso cabível contra sentença. Mas, será que é cabível mesmo contra qualquer sentença? A resposta, sim, contra qualquer sentença. Ser essa sentença terminativa, isto é, quando o feito é extinto sem resolução do mérito, ser essa sentença definitiva, quando extinto com resolução do mérito. O que você não pode esquecer é que o juízo de admissibilidade desse recurso é feito num primeiro momento pelo juiz monocrático, pelo juiz que proferiu a sentença. No entanto, o juízo de admissibilidade, este pode ser revisto pelo tribunal. Muito bem, mas e o mérito? Quem julga o mérito desse recurso? Aí sim, é o próprio tribunal. Tribunal, que é dividido em câmaras. Cada câmara, possui 5 membros e desses 5, 3 julgarão o recurso de apelação. Mas eu gostaria agora de verter a admissibilidade. Esse é o ponto mais importante, a admissibilidade. Muito bem, como que isso é feito pelo juiz monocrático? Primeiramente, o juiz monocrático deverá verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade, pressupostos comuns de admissibilidade. Quais sejam? Tempestividade, preparo, o próprio cabimento, competência e outros, dentre outros, para falar a verdade, que a doutrina estabelece. Agora, temos um pressuposto específico no caso da apelação. Que pressuposto é esse? É a chamada súmula impeditiva do recurso de apelação. E aí está a reforma do CPC. Esse é o ponto que nos interessa. Você precisa sempre estar atualizado. E vamos agora, então, proceder dessa forma. Veja que importante. A súmula impeditiva, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 518 do Código de Processo Civil. E o que significa súmula impeditiva? Caso a sentença do juiz esteja de acordo, em conformidade com uma súmula do STJ ou do STF, veja, a sentença do juiz em conformidade com uma súmula do STJ ou do STF, este recurso de apelação não será recebido. Por que tem a expressão impeditiva? Impeditiva porque impede o processamento do recurso de apelação. Na verdade, esse recurso nem é remetido ao tribunal. Aí você vai perguntar para mim, mas Mena, que estranho, que coincidência é esta entre a sentença e a súmula? Ora, a melhor expressão é esta mesmo, coincidência. Há de haver coincidência entre o entendimento do juiz e a súmula ou determinada súmula do STJ ou do STF. Veja, o juiz não é obrigado a julgar de acordo com a súmula, mas
se houver esta coincidência, se ela estiver em conformidade com uma súmula, a apelação não é recebida. Então tome cuidado, súmula impeditiva não tem nenhuma relação com súmula vinculante. Pois a súmula vinculante, esta é exclusiva do STF e não está relacionada à admissibilidade de recursos. Ela está relacionada, sim, ao mérito, de determinadas demandas. Isto é, diante da existência de uma súmula vinculante, o juiz é obrigado a julgar de acordo com ela. É obrigado. Julgar. Não estamos falando aqui de admissibilidade de recurso. A súmula impeditiva é esta coincidência entre a sentença do juiz e qualquer súmula do STJ ou do STF. Repito, ela impede o processamento do recurso de apelação. Não tenha dúvida, das reformas do CPC, esta é uma das mais importantes. Esta é uma daquelas que vai se destacar sempre. Pois bem, outro ponto importante dentro do recurso de apelação, é a questão do juízo de retratação. É a questão do juízo de retratação. Será que o juiz pode se retratar de uma sentença? Pois bem, veja bem, presentes os pressupostos aí de admissibilidade, tanto os comuns quanto o específico, que é a súmula impeditiva, existe sim duas possibilidades de retratação. Como assim? Duas situações onde o juiz poderá se retratar. Só que para que isto ocorra, há necessidade da interposição do recurso de apelação. Isto é, eu interponho o recurso de apelação e peço ao juiz, por favor, se retrate. Caso não haja retratação, que remeta os autos ao tribunal. E quais são essas hipóteses? Quais são essas hipóteses? Primeira, o indeferimento da petição inicial. Toda vez que o juiz indeferir a petição inicial, poderá existir juízo de retratação. Você quer o fundamento? O fundamento é o artigo 296 do Código de Processo Civil. Então, diante do indeferimento da inicial, é possível a retratação. E a outra hipótese? Aí nós estaremos diante do artigo 285-A. Tem aquele artigo onde o juiz tem a possibilidade de julgar improcedente a demanda antes mesmo de citar o réu, desde que presentes dois requisitos. Primeiro, que a matéria seja exclusivamente de direito. E o segundo requisito? Qual é o segundo requisito? Que aquele juízo já tenha proferido sentenças no mesmo sentido, sentenças idênticas em outros casos. Presentes esses dois requisitos, o juiz poderá julgar improcedente a demanda sem citar o réu. Ora, este é mais um caso onde poderá ocorrer a retratação. Isto é, interposto o recurso de apelação, o juiz poderá se retratar. E uma vez havendo a retratação, o processo continuará normalmente. E se ele não se retratar? Aí ele determina a remessa dos autos ao tribunal. Você entendeu isso? Está acompanhando? Não é difícil. Veja, essas duas hipóteses têm um traço comum. Quer saber qual é esse traço comum? É o seguinte: os dois casos, tanto no indeferimento quanto no 285-A, nós temos uma situação linear, qual seja, o réu não foi citado. Isto é, meu amigo, isto é, só poderá haver juízo de retratação, se o réu ainda não foi citado. Se o réu já foi citado, não há que se falar em retratação. Entenderam isso? Tranquilo? Outro ponto importante dentro do recurso de apelação: efeitos desse recurso de apelação. Também envolve a admissibilidade, uma vez que esses efeitos são atribuídos pelo juízo de primeiro grau, pelo juízo monocrático. Quais são os efeitos? São dois: devolutivo e suspensivo. Devolutivo e suspensivo. Mena, me dá o fundamento. Artigo 520. E qual é a regra?